Janela do Céu. Estamos de volta conversando com o nosso irmão Paulo Spig, de Passo Fundo, que relatava para nós da sua experiência, um testemunho forte, né, a respeito da depressão, da bipolaridade, que são coisas bem comuns que acontecem, que nós encontramos várias pessoas, ou temos no nosso convívio, ou na própria família, pessoas acometidas, né, com essas doenças da alma, são enfermidades da alma que só Deus tem acesso, né, pode chegar lá, que nós já comentamos, e transformar. Mas continuando então, né, com na nossa conversa, eu gostaria então, depois, né, de Deus trabalhar tudo isso, quais foram essas experiências, né, com Deus, a respeito que quando Deus trabalha dentro, daqui a pouco a gente quer fluir aquilo que Deus trabalhou, né, lá dentro, quer mostrar, quer compartilhar, né, a respeito do evangelismo, como tem sido isso, né, pós esse período que Deus tem feito na tua vida. Amém. Depois de 2009, então, aí eu iniciei uma empresa, né, em Passo Fundo. E aí, como é tremendo que daí Deus começa a nos usar, né? Porque eu não entendia no início o que Deus queria para mim, mas quando eu iniciei com a parte de vendas, e eu sempre tive muita facilidade com isso, né? Aí a gente começou a empresa e cada cliente que eu comecei a visitar, né, num determinado momento, eu senti a necessidade de falar do que Jesus fez na minha vida. Um pequeno testemunho, né, porque as pessoas me conheciam, né, muitas pessoas me conheciam e me perguntavam, né, o que aconteceu, o que mudou na tua vida para tu estar melhor e melhorando e querendo, né, prosperar. E aí Deus oportunizou nessa área aí eu poder estar falando das maravilhas que Deus tem feito, né? Então, na questão de evangelização, que é o que eu sinto, e Deus me restaurou a minha saúde para que eu pudesse estar sendo usado por Ele nessa área, né? Para poder estar falando do que Deus pode na vida de uma pessoa, né? Então, tem sido tremendo, né? Porque esses materiais que a igreja tem disponibilizado, né? Materiais não caros, né? Então, que a gente tem a possibilidade de estar levando para as pessoas, né? Então, tem sido tremendo, porque além do crescimento que eu estou tendo, porque a gente tem que, no mínimo, a palavra diz que a gente tem que orar no mínimo 3 vezes por dia, né? Então, de todos os que eu tenho visitado, eu tenho levado material, eu tenho falado daquilo que Deus tem feito, né? E eu observo assim que as pessoas, elas se engrandecem também com isso, né? E algumas pessoas já têm vindo para a vida da igreja também com esse testemunho. Então hoje eu entendo por que todo esse processo, né? Por que teve que acontecer tudo isso para que eu viesse a despertar o evangelismo dentro de mim, né? Que é uma coisa tão gratificante, né? Poder unir o útil ao agradável, né? Se eu tenho tantos contatos por dia, por que não falar daquilo que Deus fez na minha vida? Então tem sido tremendo, né? E poder levar essa palavra tão viva e tão verdadeira, né? Poder dizer assim que existe um caminho, sim, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, de felicidade junto ao Senhor. Então isso que é tremendo. Tem algum material que te ajudou, que tu indica, algo desses materiais que tu diz, esse aqui eu tive uma experiência, eu li, tem algum material da igreja? Tem vários materiais assim que eu li, os próprios devocionais, mensagens diárias, né, que quando você abre, tem sempre uma mensagem, daí te remete a ler a Bíblia também. Tem material sobre amargura, né? Eu também tive situações em que eu tive que fazer concertos também de perdão. Eu lembro também de um livro que fala sobre depressão, né? Em si, todos os materiais foram muito importantes, né? E eu, como tenho um pouco de dificuldade para estar lendo, eu sempre colocava CD no carro para estar ouvindo, para estar, né? Então, os materiais de áudio para mim me ajudaram bastante, né? Mas o de perdão e de amargura me falou muito grandemente comigo, né? E fora os devocionais que tu pode estar carregando junto e estar lendo todos os dias, né? A gente também, algumas situações a gente acaba pegando determinados dias e tira xerox e coloca em empresas para as pessoas poderem estar visualizando também, né? Então, mas a maioria dos materiais hoje são materiais assim que vão fazer uma grande diferença na vida da pessoa, né? Com certeza, né? Quando a palavra chega, né, num coração, ela transforma, né? Algum resultado, alguma reação nós vamos ter,
né? Às vezes até as pessoas, quando recebem, elas rejeitam, mas dali um tempo elas começam a se abrir, começam a ver que aquilo ali realmente é a verdade de Deus. Então nós precisamos investir, né? Insistir, assim como num período, né, de dificuldade, a gente não tem aquela abertura no coração para logo. Muitas pessoas, né, não têm de receber a palavra, mas aos poucos, né, devagar a gente vai aceitando, né, e vendo que aquilo ali realmente é a verdade, né? Então, para nós encerrarmos esse programa, gostaria que deixasse uma palavra, algo que tu queira, alguma mensagem para os nossos telespectadores. Amém. Eu quero dizer assim que, independente de quem, eu não sei, talvez pessoas ainda estão acometidos com essa doença, né? Muitos têm problemas de saúde que são inúmeros, né? Mas eu quero dizer que a depressão e transtorno bipolar é realmente a falta de Jesus. Que essas pessoas venham realmente refletir, né? Porque quando a pessoa está acometida dessa doença é muito difícil, mas ela tem que ter a situação para ela tem que querer muito mais do que as outras pessoas. Eu lembro que a minha esposa dizia, mas tu vai te curar, tu vai te curar. Mas verdadeiramente dentro de mim, se não houvesse aceitação e de não tolerar mais certas situações que aconteciam no meu dia a dia, então eu vejo assim que a cura está dentro da pessoa, né? A forma com que ela vai olhar para fora dela, de si mesma, é que vai fazer uma grande diferença. E esse Deus que me curou pode curar essas pessoas. Então eu vejo hoje assim, e esse testemunho, quando as pessoas conversam comigo e eu acabo falando, entrando na situação da depressão, é que muitas vezes eu tentei suicídio. Mas quando a pessoa, o tentar suicídio, não funciona, porque Deus tinha já um propósito comigo, né? Porque a pessoa que tem essa doença, se ela quiser se matar, ela vai e se mata. A tentativa de suicídio é uma forma de fuga, de querer mostrar para as pessoas que eu estava precisando de socorro. Mas a força estava dentro de mim. Então, verdadeiramente, quando eu me conscientizei disso, quando eu não aceitei mais isso, e eu coloquei um Jesus verdadeiro e puro dentro de mim, e a palavra, a questão de ler todos os dias a Bíblia, foi o grande fundamental do sucesso dessa minha saída, dessa penumbra onde eu estava. Então, o que eu quero deixar para essas pessoas é que, se ela está acometida por essa situação, Deus tem um propósito para a vida dela, né? Que se ela se voltar para o Senhor, Deus vai curar. Medicamento não cura. Medicamento me deixava muito mais dopado do que me curava. Jesus pode curar qualquer pessoa hoje, desde que essa pessoa se volte para o Senhor e aceite as ordenanças do Senhor. Muitas vezes nós olhamos assim, quando eu vim para a vida da igreja, tudo começou a piorar em determinados momentos. A tribulação se faz necessária. Se esse entendimento nós tivermos no nosso coração, Deus vai começar a mudar. É só um período probatório em que Deus vai começar a transformar a tua vida. Mas eu tenho certeza que a pessoa que estiver me ouvindo agora e se colocar perante o Senhor, né, ou sozinho ou com o seu familiar, e confessar para o Senhor que está precisando de ajuda, Ele vai ajudar e vai curar. Então é isso que eu gostaria de deixar, e agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente cresce, né? A gente, quando hoje olha para a vida da igreja, nós não podemos simplesmente sentar lá, né? E então Deus usa determinadas situações para que nós venhamos a estar falando do que Ele pode fazer em nossas vidas, né? São esses milagres diários que nós precisamos aí confessar para as pessoas e dizer que existe um Deus verdadeiro. Amém? Então está aí para você, né, esse grande testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Procure ajuda, procure o Senhor. Se você conhece alguém ou se você está nesse período, né, busque o Senhor, que Deus, Ele realmente, Ele se faz acessível, né? Nós é que precisamos nos humilhar e buscar e tomar essa decisão de querê-lo. Então nós ficamos por aqui, agradeço a tua presença, que Deus continue, né, cada vez mais prosperando, e nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.